Olá, meu nome é Lúcia Marques. Vou fazer a leitura do texto de um artigo denominado Grupos Focais como ferramenta de pesquisa qualitativa na fisioterapia. Implicações e expectativas. A letra está muito pequenininha, diz assim: esse artigo foi publicado na revista Pesquisa Qualitativa em maio de 2023, certo? Os autores Dartel Ferrari de Lima e Adelar Aparecido Sampaio. Acho que é Dartei Ferreira de Lima, porque a letra é muito pequenininha nessa impressão. Então vamos ver aqui o seguinte, né? Dartel Ferrari de Lima, autor número 1, e Adelar Aparecido Sampaio, autor número 2. Resumo. O grupo focal é uma ferramenta de investigação qualitativa que se apresenta como alternativa para fornecer informações no campo da fisioterapia. O grupo focal não é uma novidade, mas o seu uso ainda é conflitante, com procedimentos periodicamente revisados. Este artigo visa explorar a sistematização de funcionamento do grupo focal, a procura de implicações e expectativas desse método, para ampliar seu uso nas pesquisas no campo da fisioterapia. Este artigo se caracteriza como um ensaio acadêmico interpretativo, buscando compreender perspectivas da obtenção de dados de grupos focais no campo da fisioterapia. Os autores discutem o processo, analisando vantagens e desvantagens dessa ferramenta. Conclui-se que o grupo focal é uma ferramenta de coleta de dados que requer do mediador cuidados na composição do grupo e na condução dos debates para poder compreender a perspectiva do grupo sobre um tópico de interesse. As palavras-chave são métodos, normas e promoção de pesquisa. Introdução. Os métodos de pesquisa de abordagem qualitativa voltados para os estudos do comportamento humano mostram-se variados. No entanto, mesmo diante da popularidade e da relevância de tais estudos, ainda se observam algumas dificuldades de compreensão de alguns métodos utilizados para se obter fiabilidade e representatividade das informações qualitativas. Assim, de modo a preencher essa lacuna no conhecimento, busca-se aumentar a compreensão de metodologias capazes de fundamentar as investigações qualitativas com rigor que potencialize a credibilidade de seus resultados. Maatz et al., 2016. A crescente atividade dos investigadores na área da saúde, especialmente no campo da fisioterapia, reflete o aumento na quantidade de estudos publicados na respectiva área. A investigação com abordagem qualitativa passa a ser de particular importância para compreender os comportamentos do público-alvo. O conhecimento desses padrões comportamentais e das formas de desenvolvê-los amplia as oportunidades de influenciar as atitudes pessoais e coletivas, aumentando a eficácia do processo de comunicação dos fisioterapeutas e os pacientes. Neves Brick, 2011. Uma abordagem de investigação qualitativa disponível para atender às necessidades emergentes acima mencionadas é o recurso mediado por grupos focais. Tem Rank Ali, 2014. A essência desse método é o foco atribuído a um grupo, estruturado em entrevista coletiva na forma de discussão, revelando as percepções de fenômenos explorados. A técnica de pesquisa com grupo focal, concebida para obter informações subjetivas, de modo subjetivas sobre a percepção dos participantes, fornece uma visão dos valores dos inquiridos, de modo a compreender a motivação por detrás de seu comportamento. Bicudo, 2009. Essas entrevistas semi-padronizadas combinam o foco de um problema particular com a liberdade das declarações dos inquiridos. Assim, o objetivo do grupo focal é reunir informações em vez de alcançar a unidade de pensamentos. Stalmeyer, Mikanaukoto, Van Mook, 2014.
Essa ferramenta de pesquisa utilizada na busca de informações qualitativas ou interpretativa de investigação está presente extensivamente nas pesquisas das áreas humanas e sociais, se apresentando mais recentemente na área da saúde, principalmente nas pesquisas de satisfação, de interesse e conflito dos consumidores. O uso dessa metodologia é incipiente no campo da fisioterapia. Lima, et al., 2022b. Nos últimos anos, o ritmo da escalada dos eventos sociais foi acelerada com a incorporação das novas tecnologias de comunicação, expandindo as pesquisas científicas aplicadas. Lazarin et al., 2022. Novas atitudes passaram a determinar a necessidade de novas abordagens investigativas para compreender a realidade e as estratégias de apropriação científica e prática. Assim, novos fenômenos nas diferentes esferas do conhecimento são desencadeados, solicitando mudanças nas condições das informações. Seja nas relações de produção e de consumo, ou de produtos e serviços, justificando a necessidade de ampliar a oferta de informações qualitativas para a área da saúde. As pesquisas no campo da fisioterapia parecem se encaixar a necessidade de atenção a essa peculiaridade, carecendo ampliar as suas perspectivas, também pelo olhar dos consumidores de produtos e serviços. Habitualmente, as investigações no campo da fisioterapia se concentram nas práticas fisioterapêuticas conflitantes e alicerçadas na abordagem quantitativa. Passe et al., 2009. Desse modo, o foco de pesquisa no campo da fisioterapia segue o modelo biomédico de pesquisar, cujas abordagens são concentradas em estudos com desenhos epidemiológicos, à procura de relações de causa e efeito, medições objetivas e generalização dos resultados. Van Better et al., 2014. As pesquisas com grupos focais na fisioterapia normalmente se concentram para verificar a percepção dos pacientes diante os métodos empregados no tratamento. Diante deve ser dos métodos, empregados no tratamento. Lima, 2021, Rosentin et al., 2021. Vale ressaltar que a utilização de grupos focais para gerar informações revela-se, em particular, proveito na pesquisa qualitativa, posto que nos programas e estratégias de saúde, no tocante à tomada de decisões, propicia aprender a complexidade do objeto e seu caráter dinâmico. Novaes, 2000. Enfatizando a necessidade de considerar a visão de diferentes sujeitos de contextos sociais dispares sobre os quais incidem o fenômeno a ser avaliado. A relevância deste artigo resiste na possibilidade de inspeção de um método de abordagem qualitativa. Os grupos focais utilizados na pesquisa científica qualitativa, dotado a identificar o sistema de valores, motivos, normas de comportamento e atitudes determinantes da conduta humana em sociedade. Diante dessa necessidade de ampliar o conhecimento exploratório da sistematização do funcionamento de grupos focais como ferramenta de investigação qualitativa, este artigo se lança a conhecer as implicações e expectativas capazes de ampliar seu uso no campo da fisioterapia. Assim, para alcançar esse objetivo, optou-se por um ensaio acadêmico interpretativo para refletir sobre as perspectivas da obtenção e da análise de informações advindas de grupos focais, na ânsia de incentivar os fisioterapeutas a incorporarem os resultados qualitativos em suas práticas profissionais.
seja na escolha e execução de procedimentos, seja no papel educativo do processo de reabilitação. Página 364 agora. Concepção de grupos focais. Os grupos de focais são entrevistas qualitativas, técnicas de pesquisa aplicadas. Os grupos de focais são entrevistas qualitativas técnicas de pesquisa aplicadas a um pequeno grupo de pessoas relativamente homogêneas, administradas por um moderador, com a responsabilidade de criar um ambiente de apoio que incentiva os participantes a compartilharem suas opiniões e experiências, centrando a discussão no tema de interesse, para fornecerem dados qualitativos de um tema específico, né? Segundo Tausch Melondre, 2016. No uso cotidiano, o termo grupos focais pode ter inúmeras acepções. Mesmo no ambiente científico, ainda existe um debate sobre qual é a concepção mais adequada da realização de grupos focais. Apesar da ausência de um consenso sobre a melhor forma de conceber um grupo focal, há uma característica comum das propostas. A maioria concorda se tratar do envolvimento de pequenos grupos de pessoas com peculiaridades comuns, propositadamente selecionados pelo pesquisador, centrado no desejo de explorar as percepções e atitudes dos participantes, sentimentos ou ideias sobre um determinado assunto, experiência ou outro fenômeno. Chang, Rus, 2000. O método de grupo focal é uma ferramenta metodológica apresentada como confiável e válida, assim como aprimorada para estudar mecanismos e fenômenos sociais relacionados à fisioterapia. O método permite obter prontamente material rico e individualizado, que corresponde à percepção dos entrevistados, portanto, adequado a ser utilizado como uma fotografia da realidade, permitindo a compreensão detalhada dos fenômenos em estudo e resolver os problemas de modo prático. A ideia por trás do método de grupo focal é o poder de processos de grupo ajudar as pessoas a explorar e esclarecer seus pontos de vista de modo facilitado, quando comparado à abordagem por entrevista individual. Davis et al. 2016. O interesse dos grupos focais para aumentar a capacidade de abordagens qualitativas no campo da fisioterapia faz parte de mudanças ainda em andamento, da perspectiva de pesquisadores fornecerem informações quantitativas capazes de informar com segurança sobre comportamento de pacientes em resposta a procedimentos fisioterapêuticos. Stewart Williams, 2005. Na prática, pesquisa e desenvolvimento profissional em fisioterapia apresentam a necessidade latente de conhecimentos relacionados às questões de percepção e entendimento de alguns fenômenos. Por exemplo, por que os pacientes não cumprem as recomendações fisioterapeutas? Quem são esses pacientes relutantes? Como é a experiência de ter uma sequela incapacitante? Quais são as barreiras de um tratamento fisioterapêutico de longo prazo? A pesquisa qualitativa pode abrir novos conhecimentos para responder essas perguntas, por adequação para descrever e analisar características particulares ou qualidades dos fenômenos em estudo, aumentando a compreensão da realidade como ela se revela para o indivíduo. Enquanto os métodos quantitativos são baseados em materiais numéricos, o material em estudo qualitativo gera narrativas, explicações, tipologias, estruturas conceituais e similares. Passe et al. 2009. Métodos qualitativos também são importantes na fisioterapia para desenvolver conceitos e teorias no campo e para aumentar a compreensão da interação entre terapeuta e usuário. Os métodos podem se complementar e proporcionar uma compreensão mais profunda de um problema.
Estudos qualitativos podem gerar hipóteses e variáveis relevantes que podem mais tarde ser testadas em estudos quantitativos. Lima et al. 2022A. Item 3. Implicações e expectativas com os grupos focais. Para alcançar o escopo da pesquisa, página 365, utilizando-se de método de grupos focais, requer um sistema reflexivo sobre a abordagem dos participantes, a moderação e a coleta de dados. É peculiar acontecer, além da busca de opiniões dos entrevistados, também falhas nas interpretações, causadas pelas convicções prévias do avaliador. Ou seja, os relatos dos respondentes são potencializadores de confusão, pois os pesquisadores, ao ouvirem interpretar os respondentes, podem projetar paradigmas. Assim, os dados dos grupos focais devem ser analisados descritivamente, não com característica de interpretação da informação pelo mediador. Tatis et al. 2009. Diverso dessa concepção, a entrevista de grupo focal é uma marca das tendências humanas, pois, como produto do meio, o sujeito é influenciado pelas atitudes e percepções relativas a conceitos, produtos, serviços ou programas. Krueger, 1994. Embora a interação entre os participantes de grupos focais seja considerado um marco desse tipo de pesquisa, diversos estudos ressaltam que a interação é raramente avaliada, analisada e discutida com base no material empírico coletado por meio desse método. Hawker, 2010, Wilson, 1998, Kitzinger, 1994. Nessa perspectiva, há margem para ignorar as interações, as experiências, os conflitos cognitivos como potenciais elementos que podem resultar em uma reestruturação da base de conhecimento ou de mudança conceitual dos participantes dos grupos focais. Domans et al. 2001. Passemos para a página 366. Um aspecto contestado do grupo focal trata sobre a limitação dos dados. A presença de membros dominantes ou silenciosos, compartilhando o mesmo ambiente de conversas, dificulta o intercâmbio de opiniões e atitudes dos membros do grupo, potencializando o surgimento de distorções e parcialidades. Como a interação dos participantes é a característica definidora do método por Hontcher et al. 2021. A tarefa de condução do grupo focal, enquanto instrumento de pesquisa, exige do moderador habilidades específicas no manejo das discussões em grupo, de modo a centrar-se no processo, manter o foco sobre os interesses do estudo, sem negar aos participantes a possibilidade de se expressarem espontaneamente. Gondim, 2002. Parece pacificado entre os pesquisadores que o método de grupo focado amplia a compreensão de fenômenos sociais obtidos com informações quantitativas. Esse entendimento está implícito nos relatórios de pesquisadores qualitativos ao conseguir explorar categorias como experiências pessoais, linguagens aplicadas, significados culturais e formas de interação individual e coletiva. Desse modo, o grupo focal não foi pensado para alcançar conclusões, mas sim para adentrar na profundidade do problema norteador da pesquisa, para se aproximar do entendimento de como as pessoas compreendem a situação investigada e se afastar da generalização.
Shelbeck et al. 2020. Há também um corpo considerável de literatura realçando a importância da objetividade dos resultados oriundos de grupos focais. A objetividade pode ser entendida como a realização simultânea de validade e confiabilidade do estudo. Validade significa saber até que ponto uma descoberta é independente das circunstâncias aleatórias do estudo e o quanto os resultados representam a realidade, e confiabilidade depende do grau que os resultados podem ser recuperados ou reproduzidos por outro pesquisador. Williams et al. 2009. A validade dos estudos reforça o peso da confiabilidade dos resultados de uma pesquisa. Brondley et al. 2018. Quando o grupo focal for utilizado em combinação com outras tendências de pesquisa, recomenda-se proceder à triangulação das informações como parte do processo de validação dos dados. Trade 2009. O termo triangulação se refere ao uso de múltiplos métodos ou abordagem quando se estuda um fenômeno, por exemplo, o uso de múltiplos métodos, múltiplos pesquisadores ou múltiplas teorias. O objetivo da triangulação é obter uma descrição mais diversificada e, portanto, mais precisa do fenômeno em estudo. Passemos agora para a página 368. Vamos retomar aqui esse finalzinho. O objetivo da triangulação é obter uma descrição mais diversificada e, portanto, mais precisa do fenômeno estudo. Do fenômeno estudo caracterizado pela busca de equilíbrio para permear o ambiente de discussão. A execução de tarefas alberga os acordos entre os inquiridos, bem como as suas divergências. A conclusão surge como etapa que culmina com o encerramento das discussões e a dispersão do grupo, quando o moderador obtém as informações necessárias para cumprir os objetivos de sua investigação. Em um estudo com grupo focal, o pesquisador deve fornecer uma descrição e uma legitimização convincente da amostra. Ela deve explicar quem foi selecionado e por quê. Deve indicar quantas pessoas foram incluídas e uma justificativa para a escolha desse número. Um fenômeno social importante, com um impacto significativo na dinâmica do grupo focal, é o comportamento conformista, o que é altamente indesejável. O valor dos resultados dos grupos focais depende diretamente da diversidade de opiniões obtidas numa entrevista de grupo. O conformismo é uma atitude que corresponde a um cumprimento de comportamentos que se espera de um indivíduo ou grupo em uma situação, ou seja, cumprir significa não se desviar do padrão aceito. H. McDonald, 1995. Sobre isso, Kelman, 1985, identificou 3 tipos de conformismo indesejáveis nos grupos focais: complacência, identificação e internalização. A complacência aparece nas relações de poder, quando é melhor para o indivíduo se conformar para preservar sua aprovação pelo grupo. Ele deseja, portanto, evitar uma resposta que vai contra a opinião geral. Na identificação, a conformidade surge do desejo do indivíduo manter relacionamentos positivos com o grupo a ser aceito e ser aceito. Na internalização, a conformidade ocorre decorrente da valorização dada a uma fonte de influência considerada altamente confiável. A autoridade da opinião alheia faz o sujeito internalizar a mensagem em seu sistema de valores e aceitá-la como sua. Palaviciani et al. 2022. O número de participantes dos grupos focais está intimamente relacionado com a dinâmica e o fluxo dos processos de grupo.
À medida que a dimensão do grupo aumenta, os fenômenos e processos que ocorrem no grupo tornam-se mais pronunciados. Por exemplo, o grupo focal numeroso tende a aumentar a conformidade, bem como a possibilidade de formação de agrupamentos e de subgrupos. A tribulação de um pequeno número de participantes em grupos focais é o risco surgir um leque pequeno de opiniões. A tribulação de um pequeno número de participantes em grupos focais é o risco surgir um leque, ou tem como risco, não sei, surgir um leque pequeno de opiniões. Brent, 2006. Na abordagem qualitativa, os grupos focais têm forte potencial de diagnóstico, enquanto o tamanho ideal para um grupo focal funcionar não alcança pacificação. São considerados dois tipos de grupos de foco: grupos completos e mini grupos. O grupo completo é normalmente constituído de 8 a 10 participantes, até 12 em casos excepcionais, que dura de 90 a 180 minutos, sob a supervisão de um moderador qualificado. O minigrupo envolve ordinariamente 4 a 6 participantes. A generalização do tamanho ideal do grupo é aquele cujo número de participantes permita a participação efetiva e diversa dos membros. Pisol, 2004. A conveniência de recrutar participantes é determinada pelos padrões de dinâmica de grupo e pelo objetivo específico da investigação. A rigor, é preferível trabalhar com grupos menores. No entanto, algumas situações, por exemplo, quando se deseja conhecer a dispersão de opiniões sobre uma questão, os grupos pequenos de participantes podem não ser a melhor escolha. Grupos mais numerosos tendem a pressionar mais fortemente os polos opostos e extremos de opiniões, requerendo a habilidade do moderador para não permitir que falas possam silenciar participantes por constrangimento ou qualquer outra justificativa. Estabelecer grupos focais com número pequeno de participantes na interação de amenizar a pressão do grupo não é recomendação como regra. Grupos pequenos arrastam problemas e peculiaridades que devem ser controlados. A curta duração do grupo focal e a determinação do grau de sua importância, restrição na diversidade de pontos de vista, são exemplos limitadores de transferência inequívoca dos resultados para assegurar a validade dos resultados. De acordo com Bren, 2006, a compatibilidade dos participantes na composição de um grupo focal é ponto-chave para determinar a eficiência do método. A semelhança dos participantes é frequentemente utilizada como critério de seleção. Essa atitude tende a produzir experiências semelhantes e com pequena interação. Assim, o moderador deverá direcionar o envolvimento de todos os participantes na discussão para suscitar opiniões originais segundo os objetivos da investigação, com o desafio de neutralizar a influência de participantes prevalecedores, ou seja, o moderador deverá ser o líder do grupo. Briller, 2007. Para minimizar o rendimento na liderança de grupos focais, algumas características do moderador são imprescindíveis. A capacidade de pertencimento ao grupo, saber ouvir os participantes, se habituar aos problemas em discussão, ter boa memória auditiva, organizar o material estruturado, estabelecer relação com os participantes e compreender o tema e escopo, conhecer previamente o tema, ter boa comunicação e capacidade de distribuir a atenção para os participantes.
entre outras capacidades orientadas para a realização de liderança. Gronsker et al. 2011. Um paradoxo observado na configuração do grupo focal reside na sua homogeneidade. O grupo focal deve ser tão homogêneo quanto possível, mas, simultaneamente, deve fornecer variabilidade entre os participantes. O princípio norteador do critério de homogeneidade deve observar o quanto esse fator influenciará a discussão do grupo. A constituição aleatória de grupos focais mostra com frequência elementos perturbadores na discussão, principalmente quando se dirigem aos participantes com perguntas negativas, específicas e fechadas. Sobre isso, não está claro se as perturbações decorrem da heterogeneidade do grupo ou por outros fatores. West et al. 2017. Sinteticamente, as discussões dos grupos focais têm vários proveitos, se constituindo em uma ferramenta de recolha de dados qualitativos, cujos participantes desenvolvem pontos de vista, estimulando o pensamento e a discussão de um tema em foco, gerando perspectivas que se transformarão em dados de pesquisa. Trad 2009 tem Rank Ali 2014. Uma desvantagem dos grupos focais é a sua susceptibilidade a preconceitos e paradigmas, por influência de opiniões de participantes dominantes ou pelo moderador, Tausch Menold 2016. Assim, o desviar do tópico original poderá fornecer informações de importância relativa, sem que possam ser utilizadas para atender à questão norteadora do estudo proposto. Schelsbeck et al. 2020. Em tais situações, os dados poderiam ser confusos. Por conseguinte, é imperativo que os moderadores possuam habilidade de gerenciamento de grupos. Diante do exposto, espera-se que este artigo auxilie os fisioterapeutas na prática clínica, prevenção e educação a usarem a pesquisa qualitativa criticamente, como passo importante na prática da fisioterapia baseada em evidências. Conclusão, item 4. Este artigo surgiu da percepção que pesquisas qualitativas podem ser exploradas mais efetivamente no campo da fisioterapia. As demandas que surgem no ambiente clínico e de interesse dos fisioterapeutas podem ser melhor abordadas usando metodologias qualitativas. A escolha de uma abordagem qualitativa depende da natureza do problema de investigação. Se há diferentes fenômenos a investigar, imagina-se necessário diferentes métodos de investigação. Não há uma hierarquia estabelecida de superioridade de um método de pesquisa sobre o outro, não parecendo plausível a comparação direta das diferentes abordagens metodológicas de estudo. Assim, considerar o uso de pesquisa qualitativa explorando informações de grupos focais parece promissor para ampliar as possibilidades de diferentes abordagens nas pesquisas em fisioterapia. Bem, agora vamos fazer a leitura das referências. H. e MacDonald, Focus Groups and Ethnographic. Organ, Tampa, volume 54, número 1, página 78 a 86, março de 1995. Bicudo, MAV, Pesquisa Qualitativa, Significados e a Razão que a Sustenta, Revista de Pesquisa Qualitativa, São Paulo, volume 1, número 1, página de 7 a 26 de fevereiro de 2009. Brendel K., Mendel J. e Vinegard B. Student Evaluation Team, Focus Groups Increasing Students. Satisfaction
Satisfaction with the overall course evaluation processes. Med Education, London, volume 51, número 2, páginas de 215 a 227, fevereiro de 2017. Brandley K, Rabadia S, V, Chang A, Mandel J. Beneficent Focus Group discussion behind the online survey in courses evaluations by medical students in the United States. A qualitative study. Journal Education, Eval Health Profession. Chungcheong, volume 15, número 25, página de 1 a 5, outubro de 2018. Bren, RL, A Practical Guide to Focus Group Research. Geography, Higher Education. Dissertation, volume 30, número 3, página de 463 a 475, novembro de 2006. Briller, SH, Skin, SM, Merter, KL, Thurston, SC, Special Consideration Bereavement Focus Group. Omega, SI, volume 56, número 3, página de 255 a 271, maio de 2007. Chang, MY, Uso, LL. Qualitative Research and Introduction to Focus Group Methodology and its Application. Hu Lisa Shin, Benjamin, volume 53, número 2, página de 67 a 72, April de 2006. Devskar, Minkas N, Bond V, Clark CJ, Colbornet et al. Behind Interviews and Focus Groups, a framework for integration innovative qualitative methods in randomized controlled trials of complex public health interventions. Trials, Toronto, volume 20, número 1, páginas de 1 a 16, junho de 2019. Domons, DH, Wolfgang, IH, Van der Velden, CP, Vinervet, WH, Solving Problems with Group Work in Problem-Based Learning. Hold on to the Physiology Medical Education. London, volume 53, número 9. Página de 184 a 189, setembro de 2001. Jordan, SM, perfil SMG, perfil profissional e mercado de trabalho, relação com formação acadêmica pela perspectiva de estudantes universitários. Estudo de psicologia, Natal, volume 7, número 2, página de 299 a 309, julho de 2002. Gronger M. Cortes T. De Grespinger C. Delmar C. Análise grupo, Interaction in Focus Group Research, Impact on Content and the Role of the Moderador. Qualitativo Estudo, Alborg, volume 2, número 1, página de 16 a 30, 2011. Página agora 371, continuando a leitura das referências, que são muitas. Hawker, B. Focus Groups as Social Enhancements, Integrations, Interaction and Contents in the Analysis of Focus Group Data. Qualitative Researches. SI, volume 10, número 1, páginas de 71 a 89, fevereiro de 2010. Harrison, Meme,
Baker, J. Tarnastimaksu, M. Milner Guland, J. Profile, Unauthorized Naturation Resource Uses for Better Target of Conservation Interventions. Conservations Biology. Washington, volume 29, número 6, página 1636 a 1646. Agosto de 2015. Kelman, H.C. Compliance, Identification and Internalização. Free Process of Attitude Change. Journal of Conflict Resolution. Prince, George, volume 2, número 1, página de 51 a 60, 1958. Kissinger, J. The Methodology of Focus Groups. The Importance of Interaction Between Research Participants. Sociology and Health and Illness. Leaders, volume 16, número 1, página de 103 a 121, janeiro de 1994. Krueger, R.A. Focus Groups, a Practical Guide for Applied Research. To End, Thousand Work, 6 de 1994. Lazarin, C.A.P., Silva, E.T.A., Fiorati, N.A., Strinder, D.M., Lima, D.F., Justina, L.A., L.A.D. Discussões sobre cultura científica. Uma breve análise em Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. COB7, 3, 2022. Diamantina, Anais do Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Diamantina, Evan 3, Free, 2022, página 1 a 8. Lima, DF, de Dilemas Éticos Relacionados às Pesquisas Qualitativas nas Ciências Humanas e Sociais. Revista de Pesquisa Qualitativa, São Paulo, volume 9, número 22, página 582 a 592, dezembro de 2021. Lima, DF, Lima, LA, Sampaio A, Stobal, CD. Revisão sistemática de revisões da literatura sobre a síndrome de Burnout em docentes do ensino superior no Brasil. Perspectiva em diálogo. Revista de Educação e Sociedade. Naviraí, volume 9, número 19, página 159 a 174, janeiro 2022A. Lima, DF, Lima, LA, Schutz, D. André, T.A., TC. Como vai, jovem professor? O recrutamento de fisioterapeutas não licenciados para o cargo de professor. Caderno de Educação e Saúde e Física, Fisioterapia. Deve ser São Paulo, volume 9, número 19, página E09196, junho 2022B. Max A. Weiner Wright M. Russell AJ. McNaughant J. Yanako Y. What's difficult? A multiple stage qualitative analysis of secondary care specialist experiences with medically unexplained symptoms. J. Physicians Residence. Lausanne, volume de 90, página de 1 a 9, novembro de 2016. Mac-Hack Can, TR, Veloso, CA, Holcombe, MA, Composeu, EL, Hatch, JL, et al. Use of Adult Patent and Focus Groups to develop the groups to develop the initial
Item Bank for a Coachella. Implant Qualitative of Life Instrument. JAMA. Otolaryngol Head Neck Surgery. Chicago, volume 143, número 10. Página de 975 a 982, outubro de 2017. Nave CR, BRIC VDES. Análise qualitativa e quantitativa e qualitativa do nível de conhecimento dos alunos do curso de fisioterapia sob a atuação do fisioterapeuta em saúde pública. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, volume 16, suplemento, acho 1, página 1525 a 1534, 2011. Novaes HMD, avaliação de programas, serviços e tecnologias em saúde. Revista de Saúde Pública, São Paulo, volume 34, número 5, página 547 a 559, outubro 2000. Passe M, Signa C, Bassini M, Rinaldi L.A. Types of Article Publication in the Physiotherapy Journals, a Quantitative Analysis. Physiotherapy Rest Int. SI, volume 14, número 4, página 203, 12, dezembro de 2009. Agora vamos lá. Palavicine, CFC. Prediger DM. De Lima DFD. Lima DF. Valorização da ciência e tecnologia em contexto de pandemia. Em Souza Poliana Mendes. Ensino e extensão em cursos de formação interdisciplinar. Recife, Even Publicações 2022. PISOL SJS. Combinação de grupos focais e análise discriminante. Um método para tipificação de sistemas de produção agropecuária. Revista de Economia, Sociologia Rural. Brasília, volume 42, número 3. Página de 451 a 468, setembro de 2004. Porronce NJ. Schuster J. Hoffingli C. Glansen K. Breckner A. Et al. Qualitative of Care for People with Multimorbidity. A focus groups study with patients and their relatives. BMJ Open, London, volume 11, número 6. Página E047025, junho de 2021. Rosentini G. GRT. Turola A. Vicenconte A. Scuma C. Et al. Online Teaching e Physiotherapy Education during COVID-19. Pandemic in Italy. A retrospective case control study on student satisfaction and performance. BMC Medical Education London, volume 21, número 1, página 456, agosto de 2021. Schefferbeck PFD. Hamza YA. Schallenberg I. Schallenberg J. Realizei. Improving the use of focus group discussion in lower income settings. BMC Medical Residency Methodology, London, volume 20, número de 1 a 10, página 287, novembro de 2020. Silverman JC, Decker MR, Rida E, Holtzman EF, Hathaway JE, Hale A, Miller E, Social Normal and Belief
regarding sexual risk and pregnancy. Involvement among adolescent males treated for dating violence perpetration. Journal Education, Volume Health Profession, New York, volume 15, número 25, páginas de 723 a 735, julho de 2006. Sim J. Walter Feider J. Focus Group Methodology, Some Ethical Sciences, Qualitative Quant, New York, volume 53, número 6, página de 3003 a 3022, novembro de 2019. Stallmerger, R.E. Mika Nauganton, N. Van Mook, Wilson Focus Groups em Medical Education Research, AMI Guide número 91, Medical Tradition, Bethesda, volume 36, número 11, página de 923, 39 a novembro de 2014. Stuart K. Williams M. Research Online Population, The Use of Online Focus Groups for Social Research, Qualitativo Reserves, SI, volume 5, número 4, página de 395 a 416, novembro de 2005. Olá, meu nome é Lúcia Marques. Vou fazer a leitura do texto de um artigo denominado Grupos Focais como ferramenta de pesquisa qualitativa na fisioterapia, implicações e expectativas. A letra está muito pequenininha, diz assim: esse artigo foi publicado na revista Pesquisa Qualitativa em maio de 2023, certo? Os autores Dartel Ferrari de Lima e Adelar Aparecido Sampaio. Acho que é Dartei Ferreira de Lima, porque a letra é muito pequenininha nessa impressão. Então vamos ver aqui o seguinte, né? Dartel Ferrari de Lima, autor número 1, e Adelar Aparecido Sampaio, autor número 2. Resumo. O grupo focal é uma ferramenta de investigação qualitativa que se apresenta como alternativa para fornecer informações no campo da fisioterapia. O grupo focal não é uma novidade, mas o seu uso ainda é conflitante, com procedimentos periodicamente revisados. Este artigo visa explorar a sistematização de funcionamento do grupo focal, a procura de implicações e expectativas desse método, para ampliar seu uso nas pesquisas no campo da fisioterapia. Este artigo se caracteriza como um ensaio acadêmico interpretativo, buscando compreender perspectivas da obtenção de dados de grupos focais no campo da fisioterapia. Os autores discutem o processo, analisando vantagens e desvantagens dessa ferramenta. Conclui-se que o grupo focal é uma ferramenta de coleta de dados que requer do mediador cuidados na composição do grupo e na condução dos debates, para poder compreender a perspectiva do grupo sobre um tópico de interesse. As palavras-chave são métodos, normas e promoção de pesquisa. Introdução. Os métodos de pesquisa de abordagem qualitativa voltados para os estudos do comportamento humano mostram-se variados. No entanto, mesmo diante da popularidade e da relevância de tais estudos, ainda se observam algumas dificuldades de compreensão de alguns métodos utilizados para se obter fiabilidade e representatividade das informações qualitativas. Assim, de modo a preencher essa lacuna no conhecimento, busca-se aumentar a compreensão de metodologias capazes de fundamentar as investigações qualitativas com rigor que potencialize a credibilidade de seus resultados. Maatz et al., 2016.
A crescente atividade dos investigadores na área da saúde, especialmente no campo da fisioterapia, reflete o aumento na quantidade de estudos publicados na respectiva área. A investigação com abordagem qualitativa passa a ser de particular importância para compreender os comportamentos do público-alvo. O conhecimento desses padrões comportamentais e das formas de desenvolvê-los amplia as oportunidades de influenciar as atitudes pessoais e coletivas, aumentando a eficácia do processo de comunicação dos fisioterapeutas e os pacientes. Neves Brick, 2011. Uma abordagem de investigação qualitativa disponível para atender às necessidades emergentes acima mencionadas é o recurso mediado por grupos focais, TEM, Rank, Ali, 2014. A essência desse método é o foco atribuído a um grupo, estruturado em entrevista coletiva na forma de discussão, revelando as percepções de fenômenos explorados. A técnica de pesquisa com grupo focal, concebida para obter informações subjetivas, de modo subjetivas sobre a percepção dos participantes, fornece uma visão dos valores dos inquiridos, de modo a compreender a motivação por detrás de seu comportamento. Bicudo, 2009. Essas entrevistas semi-padronizadas combinam o foco de um problema particular com a liberdade das declarações dos inquiridos. Assim, o objetivo do grupo focal é reunir informações em vez de alcançar a unidade de pensamentos. Stalmeyer, Mikanaukoto, Van Mook, 2014. Essa ferramenta de pesquisa utilizada na busca de informações qualitativas ou interpretativas de investigação está presente extensivamente nas pesquisas das áreas humanas e sociais, se apresentando mais recentemente na área da saúde, principalmente nas pesquisas de satisfação, de interesse e conflito dos consumidores. O uso dessa metodologia é incipiente no campo da fisioterapia. Lima, et al., 2022b. Nos últimos anos, o ritmo da escalada dos eventos sociais foi acelerada com a incorporação das novas tecnologias de comunicação, expandindo as pesquisas científicas aplicadas. Lazarin, et al., 2022. Novas atitudes passaram a determinar a necessidade de novas abordagens investigativas para compreender a realidade e as estratégias de apropriação científica e prática. Assim, novos fenômenos nas diferentes esferas do conhecimento são desencadeados, solicitando mudanças nas condições das informações. Seja nas relações de produção e de consumo, ou de produtos e serviços, justificando a necessidade de ampliar a oferta de informações qualitativas para a área da saúde. As pesquisas no campo da fisioterapia parecem se encaixar a necessidade de atenção a essa peculiaridade, carecendo ampliar as suas perspectivas, também pelo olhar dos consumidores de produtos e serviços. Habitualmente, as investigações no campo da fisioterapia se concentram nas práticas fisioterapêuticas conflitantes e alicerçadas na abordagem quantitativa. Passe et al., 2009. Desse modo, o foco de pesquisa no campo da fisioterapia segue o modelo biomédico de pesquisar, cujas abordagens são concentradas em estudos com desenhos epidemiológicos, à procura de relações de causa e efeito, medições objetivas e generalização dos resultados. Van Better et al., 2014. As pesquisas com grupos focais na fisioterapia normalmente se concentram para verificar a percepção dos pacientes diante os métodos empregados no tratamento. Diante deve ser dos métodos, empregados no tratamento. Lima, 2021, Rosentin et al., 2021. Vale ressaltar que a utilização de grupos focais para gerar informações
revela-se, em particular, proveito na pesquisa qualitativa, posto que nos programas e estratégias de saúde, no tocante à tomada de decisões, propicia aprender a complexidade do objeto e seu caráter dinâmico. Novaes, 2000. Enfatizando a necessidade de considerar a visão de diferentes sujeitos de contextos sociais dispares sobre os quais incidem o fenômeno a ser avaliado. A relevância deste artigo resiste na possibilidade de inspeção de um método de abordagem qualitativa. Os grupos focais utilizados na pesquisa científica qualitativa, dotado a identificar o sistema de valores, motivos, normas de comportamento e atitudes determinantes da conduta humana em sociedade. Diante dessa necessidade de ampliar o conhecimento exploratório da sistematização do funcionamento de grupos focais como ferramenta de investigação qualitativa, este artigo se lança a conhecer as implicações e expectativas capazes de ampliar seu uso no campo da fisioterapia. Assim, para alcançar esse objetivo, optou-se por um ensaio acadêmico interpretativo para refletir sobre as perspectivas da obtenção e da análise de informações advindas de grupos focais, na ânsia de incentivar os fisioterapeutas a incorporarem os resultados qualitativos em suas práticas profissionais, seja na escolha e execução de procedimentos, seja no papel educativo do processo de reabilitação. Página 364 agora. Concepção de grupos focais. Os grupos de focais são entrevistas qualitativas, técnicas de pesquisa aplicadas. Os grupos de focais são entrevistas qualitativas técnicas de pesquisa aplicadas a um pequeno grupo de pessoas relativamente homogêneas, administradas por um moderador, com a responsabilidade de criar um ambiente de apoio que incentiva os participantes a compartilharem suas opiniões e experiências, centrando a discussão no tema de interesse, para fornecerem dados qualitativos de um tema específico, segundo Tausch Melondre, 2016. No uso cotidiano, o termo grupos focais pode ter inúmeras acepções. Mesmo no ambiente científico, ainda existe um debate sobre qual é a concepção mais adequada da realização de grupos focais. Apesar da ausência de um consenso sobre a melhor forma de conceber um grupo focal, há uma característica comum das propostas. A maioria concorda se tratar do envolvimento de pequenos grupos de pessoas com peculiaridades comuns, propositadamente selecionados pelo pesquisador, centrado no desejo de explorar as percepções e atitudes dos participantes, sentimentos ou ideias sobre um determinado assunto, experiência ou outro fenômeno. Chang, Rus, 2000. O método de grupo focal é uma ferramenta metodológica apresentada como confiável e válida, assim como aprimorada para estudar mecanismos e fenômenos sociais relacionados à fisioterapia. O método permite obter prontamente material rico e individualizado que corresponde à percepção dos entrevistados, portanto, adequado a ser utilizado como uma fotografia da realidade, permitindo a compreensão detalhada dos fenômenos em estudo e resolver os problemas de modo prático. A ideia por trás do método de grupo focal é o poder de processos de grupo ajudar as pessoas a explorar e esclarecer seus pontos de vista de modo facilitado, quando comparado à abordagem por entrevista individual. Davis et al. 2016. O interesse dos grupos focais
para aumentar a capacidade de abordagens qualitativas no campo da fisioterapia faz parte de mudanças ainda em andamento, da perspectiva de pesquisadores fornecerem informações quantitativas capazes de informar com segurança sobre comportamento de pacientes em resposta a procedimentos fisioterapêuticos. Stewart Williams, 2005. Na prática, pesquisa e desenvolvimento profissional em fisioterapia apresentam a necessidade latente de conhecimentos relacionados às questões de percepção e entendimento de alguns fenômenos. Por exemplo, por que os pacientes não cumprem as recomendações fisioterapeutas? Quem são esses pacientes relutantes? Como é a experiência de ter uma sequela incapacitante? Quais são as barreiras de um tratamento fisioterapêutico de longo prazo? A pesquisa qualitativa pode abrir novos conhecimentos para responder essas perguntas, por adequação para descrever e analisar características particulares ou qualidades dos fenômenos em estudo, aumentando a compreensão da realidade como ela se revela para o indivíduo. Enquanto os métodos quantitativos são baseados em materiais numéricos, o material em estudo qualitativo gera narrativas, explicações, tipologias, estruturas conceituais e similares. Passe et al. 2009. Métodos qualitativos também são importantes na fisioterapia para desenvolver conceitos e teorias no campo e para aumentar a compreensão da interação entre terapeuta e usuário. Os métodos podem se complementar e proporcionar uma compreensão mais profunda de um problema. Estudos qualitativos podem gerar hipóteses e variáveis relevantes que podem mais tarde ser testadas em estudos quantitativos. Lima et al. 2022A. Item 3. Implicações e expectativas com os grupos focais. Para alcançar o escopo da pesquisa, página 365, utilizando-se de método de grupos focais, requer um sistema reflexivo sobre a abordagem dos participantes, a moderação e a coleta de dados. É peculiar acontecer, além da busca de opiniões dos entrevistados, também falhas nas interpretações, causadas pelas convicções prévias do avaliador. Ou seja, os relatos dos respondentes são potencializadores de confusão, pois os pesquisadores, ao ouvirem e interpretarem os respondentes, podem projetar paradigmas. Assim, os dados dos grupos focais devem ser analisados descritivamente, não com característica de interpretação da informação pelo mediador. Tatis et al. 2009. Diverso dessa concepção, a entrevista de grupo focal é uma marca das tendências humanas, pois, como produto do meio, o sujeito é influenciado pelas atitudes e percepções relativas a conceitos, produtos, serviços ou programas. Krueger, 1994. Embora a interação entre os participantes de grupos focais seja considerado um marco desse tipo de pesquisa, diversos estudos ressaltam que a interação é raramente avaliada, analisada e discutida com base no material empírico coletado por meio desse método. Hawker, 2010, Wilson, 1998, Kitzinger, 1994. Nessa perspectiva, há margem para ignorar as interações, as experiências, os conflitos cognitivos como potenciais elementos que podem resultar em uma reestruturação da base de conhecimento ou de mudança conceitual dos participantes dos grupos focais. Domans et al. 2001. Passemos para a página 366. Um aspecto contestado do grupo focal trata sobre a limitação dos dados. A presença de membros dominantes ou silenciosos
compartilhando o mesmo ambiente de conversas, dificulta o intercâmbio de opiniões e atitudes dos membros do grupo, potencializando o surgimento de distorções e parcialidades. Como a interação dos participantes é a característica definidora do método Porronche et al. 2021. A tarefa de condução do grupo focal, enquanto instrumento de pesquisa, exige do moderador habilidades específicas no manejo das discussões em grupo, de modo a centrar-se no processo, manter o foco sobre os interesses do estudo, sem negar aos participantes a possibilidade de se expressarem espontaneamente. Gondim, 2002. Parece pacificado entre os pesquisadores que o método de grupo focado amplia a compreensão de fenômenos sociais obtidos com informações quantitativas. Esse entendimento está implícito nos relatórios de pesquisadores qualitativos ao conseguir explorar categorias como experiências pessoais, linguagens aplicadas, significados culturais e formas de interação individual e coletiva. Desse modo, o grupo focal não foi pensado para alcançar conclusões, mas sim para adentrar na profundidade do problema norteador da pesquisa, para se aproximar do entendimento de como as pessoas compreendem a situação investigada e se afastar da generalização. Shelbeck et al. 2020. Há também um corpo considerável de literatura realçando a importância da objetividade dos resultados oriundos de grupos focais. A objetividade pode ser entendida como a realização simultânea de validade e confiabilidade do estudo. Validade significa saber até que ponto uma descoberta é independente das circunstâncias aleatórias do estudo e o quanto os resultados representam a realidade, e confiabilidade depende do grau que os resultados podem ser recuperados ou reproduzidos por outro pesquisador. Williams et al. 2009. A validade dos estudos reforça o peso da confiabilidade dos resultados de uma pesquisa. Brondley et al. 2018. Quando o grupo focal for utilizado em combinação com outras tendências de pesquisa, recomenda-se proceder à triangulação das informações como parte do processo de validação dos dados. Trade 2009. O termo triangulação se refere ao uso de múltiplos métodos ou abordagem quando se estuda um fenômeno, por exemplo, o uso de múltiplos métodos, múltiplos pesquisadores ou múltiplas teorias. O objetivo da triangulação é obter uma descrição mais diversificada e, portanto, mais precisa do fenômeno em estudo. Passemos agora para a página 368. Vamos retomar aqui esse finalzinho. O objetivo da triangulação é obter uma descrição mais diversificada e, portanto, mais precisa do fenômeno estudo. O fenômeno estudo caracterizado pela busca de equilíbrio para permear o ambiente de discussão. A execução de tarefas alberga os acordos entre os inquiridos, bem como as suas divergências. A conclusão surge como etapa que culmina com o encerramento das discussões e a dispersão do grupo, quando o moderador obtém as informações necessárias para cumprir os objetivos de sua investigação. Em um estudo com grupo focal, o pesquisador deve fornecer uma descrição e uma legitimização convincente da amostra. Ela deve explicar quem foi selecionado e por quê, deve indicar quantas pessoas foram incluídas e uma justificativa para a escolha desse número. Um fenômeno social importante
com um impacto significativo na dinâmica do grupo focal é o comportamento conformista, o que é altamente indesejável. O valor dos resultados dos grupos focais depende diretamente da diversidade de opiniões obtidas numa entrevista de grupo. O conformismo é uma atitude que corresponde a um cumprimento de comportamentos que se espera de um indivíduo ou grupo em uma situação, ou seja, cumprir significa não se desviar do padrão aceito. H. McDonald, 1995. Sobre isso, Kelman, 1985, identificou 3 tipos de conformismo indesejáveis nos grupos focais: complacência, identificação e internalização. A complacência aparece nas relações de poder, quando é melhor para o indivíduo se conformar para preservar sua aprovação pelo grupo. Ele deseja, portanto, evitar uma resposta que vai contra a opinião geral. Na identificação, a conformidade surge do desejo do indivíduo manter relacionamentos positivos com o grupo a ser aceito e ser aceito. Na internalização, a conformidade ocorre decorrente da valorização dada a uma fonte de influência considerada altamente confiável. A autoridade da opinião alheia faz o sujeito internalizar a mensagem em seu sistema de valores e aceitá-la como sua. Palaviciani et al., 2022. O número de participantes dos grupos focais está intimamente relacionado com a dinâmica e o fluxo dos processos de grupo. À medida que a dimensão do grupo aumenta, os fenômenos e processos que ocorrem no grupo tornam-se mais pronunciados. Por exemplo, o grupo focal numeroso tende a aumentar a conformidade, bem como a possibilidade de formação de agrupamentos e de subgrupos. A tribulação de um pequeno número de participantes em grupos focais é o risco surgir um leque pequeno de opiniões. A tribulação de um pequeno número de participantes em grupos focais é o risco surgir um leque, ou tem como risco, não sei, surgir um leque pequeno de opiniões. Brent, 2006. Na abordagem qualitativa, os grupos focais têm forte potencial de diagnóstico, enquanto o tamanho ideal para um grupo focal funcionar não alcança pacificação. São considerados 2 tipos de grupos de foco: grupos completos e mini-grupos. O grupo completo é normalmente constituído de 8 a 10 participantes, até 12 em casos excepcionais, que dura de 90 a 180 minutos, sob a supervisão de um moderador qualificado. O minigrupo envolve ordinariamente 4 a 6 participantes. A generalização do tamanho ideal do grupo é aquele cujo número de participantes permita a participação efetiva e diversa dos membros. Pisol, 2004. A conveniência de recrutar participantes é determinada pelos padrões de dinâmica de grupo e pelo objetivo específico da investigação. A rigor, é preferível trabalhar com grupos menores. No entanto, algumas situações, por exemplo, quando se deseja conhecer a dispersão de opiniões sobre uma questão, os grupos pequenos de participantes podem não ser a melhor escolha. Grupos mais numerosos tendem a pressionar mais fortemente os polos opostos e extremos de opiniões, requerendo a habilidade do moderador para não permitir que falas possam silenciar participantes por constrangimento ou qualquer outra justificativa. Estabelecer grupos focais com número pequeno de participantes na interação de amenizar a pressão do grupo não é recomendação como regra. Grupos pequenos arrastam problemas e peculiaridades que devem ser controlados.
a curta duração do grupo focal e a determinação do grau de sua importância, restrição na diversidade de pontos de vista, são exemplos limitadores de transferência inequívoca dos resultados para assegurar a validade dos resultados. De acordo com Bren, 2006, a compatibilidade dos participantes na composição de um grupo focal é ponto-chave para determinar a eficiência do método. A semelhança dos participantes é frequentemente utilizada como critério de seleção. Essa atitude tende a produzir experiências semelhantes e com pequena interação. Assim, o moderador deverá direcionar o envolvimento de todos os participantes na discussão para suscitar opiniões originais, segundo os objetivos da investigação, com o desafio de neutralizar a influência de participantes prevalecedores, ou seja, o moderador deverá ser o líder do grupo. Briller, 2007. Para minimizar o rendimento na liderança de grupos focais, algumas características do moderador são imprescindíveis. A capacidade de pertencimento ao grupo, saber ouvir os participantes, se habituar aos problemas em discussão, ter boa memória auditiva, organizar o material estruturado, estabelecer relação com os participantes e compreender o tema e escopo, conhecer previamente o tema, ter boa comunicação e capacidade de distribuir a atenção para os participantes, entre outras capacidades orientadas para a realização de liderança. Gronsker et al. 2011. Um paradoxo observado na configuração do grupo focal reside na sua homogeneidade. O grupo focal deve ser tão homogêneo quanto possível, mas, simultaneamente, deve fornecer variabilidade entre os participantes. O princípio norteador do critério de homogeneidade deve observar o quanto esse fator influenciará a discussão do grupo. A constituição aleatória de grupos focais mostra com frequência elementos perturbadores na discussão, principalmente quando se dirigem aos participantes com perguntas negativas, específicas e fechadas. Sobre isso, não está claro se as perturbações decorrem da heterogeneidade do grupo ou por outros fatores. West et al. 2017. Sinteticamente, as discussões dos grupos focais têm vários proveitos, se constituindo em uma ferramenta de recolha de dados qualitativos, cujos participantes desenvolvem pontos de vista, estimulando o pensamento e a discussão de um tema em foco, gerando perspectivas que se transformarão em dados de pesquisa. Trad, 2009, tem Rank Ali, 2014. Uma desvantagem dos grupos focais é a sua susceptibilidade a preconceitos e paradigmas, por influência de opiniões de participantes dominantes ou pelo moderador. Tausch, Menold, 2016. Assim, o desviar do tópico original poderá fornecer informações de importância relativa, sem que possam ser utilizadas para atender a questão norteadora do estudo proposto. Schelsbeck et al. 2020. Em tais situações, os dados poderiam ser confusos. Por conseguinte, é imperativo que os moderadores possuam habilidade de gerenciamento de grupos. Diante do exposto, espera-se que este artigo auxilie os fisioterapeutas na prática clínica, prevenção e educação a usarem a pesquisa qualitativa criticamente, como passo importante na prática da fisioterapia baseada em evidências. Conclusão, item 4. Este artigo surgiu da percepção
que pesquisas qualitativas podem ser exploradas mais efetivamente no campo da fisioterapia. As demandas que surgem no ambiente clínico e de interesse dos fisioterapeutas podem ser melhor abordadas usando metodologias qualitativas. A escolha de uma abordagem qualitativa depende da natureza do problema de investigação. Se há diferentes fenômenos a investigar, imagina-se necessário diferentes métodos de investigação. Não há uma hierarquia estabelecida de superioridade de um método de pesquisa sobre o outro, não parecendo plausível a comparação direta das diferentes abordagens metodológicas de estudo. Assim, considerar o uso de pesquisa qualitativa explorando informações de grupos focais parece promissor para ampliar as possibilidades de diferentes abordagens nas pesquisas em fisioterapia. Bem, agora vamos fazer a leitura das referências. H. e MacDonald, Focus Groups and Ethnographic. Organ, Tampa, volume 54, número 1, página 78 a 86, março de 1995. Bicudo, MAV, Pesquisa Qualitativa, Significados e a Razão que a Sustenta, Revista de Pesquisa Qualitativa, São Paulo, volume 1, número 1, página de 7 a 26 de fevereiro de 2009. Brendel K., Mendel J. e Vinegard B. Student Evaluation Team, Focus Groups, Increasing Students. Satisfaction with the overall course evaluation process. Med Education, London, volume 51, número 2, páginas de 215 a 227, fevereiro de 2017. Brandley K., Rabadia S. V. Chang A. Mandel J. Beneficent Focus Group Discussion behind online survey in courses evaluations by medical students in the United States. A Qualitative Study. Journal Education, Eval Huft, Professor. Shunkshon, volume 15, número 25, página de 1 a 5, outubro de 2018. Bren, R.L., A Practical Guide to Focus Group Research. Geography, Higher Education. Gossertation, volume 30, número 3, página de 463 a 475, novembro de 2006. Briller, S.H., Skin, S.M., Merter, K.L., Thurston, S.C., Special Consideration e Bereavement Focus Group. Ômega, S.I., volume 56, número 3, página de 255 a 271, maio de 2007. Chang, M.Y., Urso, L.L., Qualitative Research and Introduction to Focus Group Methodology and its Application. Hu Lisa Shin, Benjamin, volume 53, número 2, página de 67 a 72, April de 2006. Deviskar, Mikas N., Bond V., Clark C.J., Colbornet et al. Behind Interviews and Focus Groups, a Framework for Integration Innovative Qualitative Methods in Randomized Controlled Trials of Complex Public Health Interventions. Trials, Toronto, volume 20, número 1, páginas de 1 a 16, junho de 2019. Domons, DH, Wolfgang, IH, Van der
Velten CP, Winnervet WH, Solving Problems with Group Work in Problem-Based Learning. Hold on to the Physiology Medical Education. London, volume 53, número 9. Página de 184 a 189, setembro de 2001. Jordan SM, perfil SMG, perfil profissional e mercado de trabalho, relação com formação acadêmica pela perspectiva de estudantes universitários. Estudo de psicologia, Natal, volume 7, número 2. Página de 299 a 309. Julho de 2002. Gronger M. Cortes T. De Grespinger C. Delmar C. Análise grupo, Interaction in Focus Group Research, Impact on Content and the Role of the Moderador. Qualitativo Estudo, Alborg, volume 2, número 1, página de 16 a 30, 2011. Página agora 371, continuando a leitura das referências, que são muitas. Hawker, B. Focus Groups as Social Enhancements, Integrations, Interaction and Contents in the Analysis of Focus Group Data. Qualitative Researches. SI, volume 10, número 1, página de 71 a 89, fevereiro de 2010. Harrison, Meme. Baker, J. Tavnastimaksu, M. Milner, Guland, J. Profiling, Unauthorized Naturation Resource Users for Better Targeting of Conservation Interventions. Conservation Biology. Washington, volume 29, número 6, página 1636 a 1646. Agosto de 2015. Kelman, HC. Compliance, Identificação e Internalização. Free Process of Attitude Change. Journal of Conflict Resolution. Prince, George, volume 2, número 1, página de 51 a 60, 1958. Kissinger, J. The Methodology of Focus Groups. The Importance of Interaction Between Research Participants. Sociology and Health and Illness. Leaders, volume 16, número 1, página de 103 a 121, janeiro de 1994. Krueger, R.A. Focus Groups, A Practical Guide for Applied Research. Two and Thousand Work, 6 de 1994. Lazarin, CAP, Silva, ETA, Fiorati, NA, Strinder, DM, Lima, DF, Justina, LAD. Discussões sobre cultura científica. Uma breve análise em Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. COB7 3, 2022. Diamantina, Análise do Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Diamantina, Evan 3, Free, 2022, página 1 a 8. Lima, DF. De dilemas éticos relacionados às pesquisas qualitativas nas ciências humanas e sociais. Revista de Pesquisa Qualitativa, São Paulo, volume 9, número 22, página 582 a 592, dezembro de 2021. Lima, DF, Lima, LA, Sampaio A, Stobal CD.
Revisão sistemática de revisões da literatura sobre a síndrome de Burnout em docentes do ensino superior no Brasil. Perspectiva em diálogo. Revista de Educação e Sociedade. Naviraí, volume 9, número 19, página 159 a 174, janeiro 2022A. Lima DF, Lima LA, Schutz D, André TA, TC. Como vai, jovem professor? O recrutamento de fisioterapeutas não licenciados para o cargo de professor. Caderno de Educação e Saúde e Física, Fisioterapia. Deve ser São Paulo, volume 9, número 19, página E09196, junho 2022B. Max A, Weiner Wright M, Russell AJ, McNaughant J e Anacol Y. What's difficult? A multiple stage qualitative analysis of secondary care specialist experiences with medically unexplained symptoms. J. Physicians Residence. Lausanne, volume de 90, página de 1 a 9, novembro de 2016. McHack Can TR, Veloso CA, Holcombe MA, Composeu EL, Hatch JL, et al. Use of adult patent and focus groups to develop the groups to develop the initial item bank for a coachella. Implant qualitative of life instrument. JAMA. Otolaryngol head neck surgeon. Chicago, volume 143, número 10. Página de 975 a 982, outubro de 2017. Nave CR, BRIC VDES. Análise qualitativa e quantitativa e qualitativa do nível de conhecimento dos alunos do curso de fisioterapia sobre a atuação do fisioterapeuta em saúde pública. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, volume 16, suplemento, acho 1, página 1525 a 1534, 2011. Novaes, HMD, Avaliação de Programas, Serviços e Tecnologias em Saúde. Revista de Saúde Pública, São Paulo, volume 34, número 5, página 547 a 559, outubro 2000. Passe M, Signa C, Bassini M, Rinaldi L.A. Types of Article Publication in the Physiotherapy Journals, a Quantitative Analysis. Physiotherapy Resting SI, volume 14, número 4, página 203, 12, dezembro de 2009. Agora vamos lá. Palavicine, CFC. Prediger DM, de Lima DFD, Lima DF, valorização da ciência e tecnologia em contexto de pandemia. Em Souza Poliana Mendes, ensino e extensão em cursos de formação interdisciplinar. Recife, Even Publicações 2022. PISOL SJS, combinação de grupos focais e análise discriminante, um método para tipificação de sistemas de produção agropecuária. Revista de Economia, Sociologia Rural, Brasília, volume 42, número 3, página de 451 a 468, setembro de 2004. Porronce
NJ, Schuster J, Hoffinkle C, Glansen K, Breckner A, et al. Qualitative of care for people with multimorbidity. A focus group study with patients and their relatives. BMJ Open, London, volume 11, número 6, página E047025, junho de 2021. Rosentini G, GLT, Turola A, Vicenconte A, Scuma C, et al. Online Teaching e Physiotherapy Education during COVID-19, Pandemic in Italy. A retrospective case control study on student satisfaction and performance. BMC Medical Education, London, volume 21, número 1, página 456, agosto de 2021. Schefferbeck, PFD. Hamza YA. Schellenberg I. Schellenberg J. Realizei. Improving the use of focus group discussion in lower income settings. BMC Medical Residency Methodology, London, volume 20, número de 1 a 10, página 287, novembro de 2020. Silverman JC, Becker MR, Rida E, Holtman EF, Hathaway JE, Hale A, Miller E, Social Normal and Belief Regarding Sexual Risk and Pregnancy. Involvement among adolescent males treated for dating violence perpetration. Journal Education, volume Health Profession, New York, volume 15, número 25, páginas de 723 a 735, julho de 2006. Sim J, Walter Feider J, Focus Group Methodology, Some Ethical Sciences, Qualitative Quant, New York, volume 53, número 6, página de 3003 a 3022, novembro de 2019. Stallmerger, R.E., Mika Nauganton, N., Van Mook, Webson. Wisdom Focus Groups em Medical Education Research. AMI Guide número 91, Medical Tradition. Bethesda, volume 36, número 11, página de 923, 39 a novembro de 2014. Stuart K. Williams M. Research Online Population. The use of online focus groups for social research. Qualitativo Reserves. SI. Volume 5, número 4, página de 395 a 416, novembro de 2005. Vamos concluir a leitura das referências. Tanaka O. Melo C. Reflexões sobre avaliação em serviços de saúde e adoção das abordagens qualitativa e quantitativa. Embosse, MLM, Mercado FG, organizadores. Pesquisa qualitativa de serviço de saúde, Petrópolis, Vozes, 2004, página de 121 a 136. Tatis K, Zavinsky M, Otten R, Van Dulmen S, Robert Brugger P, Campes WA, Bessing JM. Online focus groups as a tool to collect data in harder to include populations. Examples for pediatric oncology. BMC Medical Residency Methodology, London, volume 9, número 3, página 15 a 23, março de 2009. Tausch AP,
Menolad in Methodological Aspects of Focus Groups in Health Research. Results. Fourth, qualitative interviews with focus group moderator. Gobi Go, Qual, Norse, Resi, Thousand Oaks, volume 3, página de 1 a 14, março de 2016. Tausch AP, Menology and Methodological Aspects of Focus Groups in Health Research. Result of qualitative interviews with focus group moderators. Globe Quality Nornis Residency. Thousand Oaks, volume 3, página de 1 a 14, março de 2016. Tem KL, Rank JA, Ali Focus Group Restriction. What is it and how can it be used? Can J. Cardiovascular North. Otava, volume 24, número 1, página de 16 a 22, janeiro de 2024. TRAD LAB, grupos focais, conceitos, procedimentos e reflexões baseadas em experiências com uso da técnica e pesquisa de saúde. Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, volume 19, número 3, página de 777 a 796, maio de 2009. Van Betten Paul J. Mens J. Paul Gaudes Vardas A. Recommendations for Physical Therapies on the Treatment of Lumbopelvic Pain During Pregnancy, a Systematic Reviews. J. Orthotomy Sports Physical Care. Alexandria, volume 44, número 7, página 467, 464 a 473, julho de 2014. Wilson F. Focus Group Methodology, a Review, International Journal of Social Research Methodology, London, volume 1, número 3, página de 181 a 203, junho de 1998. Willis K. Green J. Deli J. Wixon L. Bandyopadhyay M. Perils and the Possibilities Achieve Best Evidence from Focus Groups in Public Health Research. August NZJ. Public Health. Oxford, volume 33, número 2, página de 31 a 136, aproximadamente 2009, se não me engano. Bem, esse artigo foi recebido em 13 de novembro de 2022 e aceito em 13 de março de 2023. Bem, então encerramos assim a leitura do artigo intitulado Grupos Focais como Ferramenta de Pesquisa Qualitativa na Fisioterapia, Implicações e Expectativas, que foi escrito pelos profissionais Dartel Ferrari de Lima e Adelar Aparecido Sampaio. O Dartel Ferrari de Lima é doutor em Medicina Preventiva pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, docente da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, campus de Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E o Adelar Aparecido Sampaio é doutor em Educação pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, docente da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Corumbá, Mato Grosso do Sul, Brasil. E o artigo foi publicado na Revista de Pesquisa Qualitativa São Paulo, volume 11, número 27, das páginas 361 a 374, o volume de maio e agosto de 2023. Obrigada por escutar.